liguei pro Ruben gritando, a fronteira abriu, vem. Eu beijei ela depois de 10 anos sem beijar ninguém. Eu denunciei ela, abre as portas pra gente se ver. Vou deixar aqui o print da conversa quando ele me mandou mensagem. Detalhe, você mandou mensagem pra sua família falando que vai casar com esse menino, né? Não é? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu trouxe o meu marido Oi gente, tudo bem? pra gente contar pra vocês um pouco da nossa história. Na verdade, a pergunta que sempre eu recebo no meu Instagram: como você conheceu seu marido espanhol? Qual é a história de vocês? A gente já tem um vídeo aqui no YouTube contando a nossa história, mas a gente decidiu fazer uma versão atualizada, né, amor? Porque a gente tá completando 2 anos de casados. Gente, o tempo passa muito rápido. E quando a gente fez o vídeo, a gente tava em uma situação muito complicada na nossa história, à distância. A gente ainda não era casado e eu acho que era uma outra perspectiva hoje. Éramos noivos, né? É, a gente era noivos. E hoje, depois de 2 anos de casado, a gente olha pra nossa história, até pra essa fase que a gente tava vivendo na época que a gente gravou o vídeo, e a gente tem uma outra perspectiva, e é isso que a gente vai contar pra vocês. E com mais detalhes, né, amor? Detalhes que a gente não contou no primeiro vídeo. Gente, o Ruben é espanhol, de Cartagena, assim, no sul da Espanha. E como que esse menino, gente, lá da Espanha, veio parar aqui em Goiânia, no Brasil? Gente, então, eu vim aqui a primeira vez para o Brasil no 2018. Por quê? Porque um amigo aqui de Goiânia foi abrir uma igreja lá em Múrcia, que é o estado onde eu moro, né? Rafael. É o Rafael, o pastor Rafael. Aí um amigo meu, um dos meus melhores amigos, gostou de uma menina da igreja do Rafael, que ele estava abrindo lá em Múrcia, né? Aí ele me ligou, eu lembro que eu estava lá no sofá assistindo um filme, ele me ligou e falou: Ruben, bora lá um churrasco dos brasileiros? Aí eu falei: uai, como assim? Eu falei: eu tô gostando... Brasileiro gosta de fazer um churrasco, né? É, eu lembro, era churrasco. Aí ele falou assim: vem comigo, vai ser muito bom, ele tem carne muito boa e tal. Aí eu falei: não, mano, eu não conheço nada do Brasil, nada a ver. Só que aí o que acontece? Você falou, eu não sei falar português. Eu não sei falar português, eu não sabia nada do Brasil, nada. Aí ele falou assim: cara, eu tô gostando de uma menina. Aí o que acontece? Ele já tinha uns 34 anos, 35 eu acho, nessa época. Então tipo assim, eu tava querendo que ele namorasse. Aí eu falei: então vou. E eu fui só por isso, né? Aí o que acontece? A gente foi no churrasco, lá em Múrcia. E aí eu conheci o Rafael, aquele amigo que eu tô falando que foi pra lá. Que na época eu não conhecia ele. E aí esse meu amigo me apresentou o Rafael. Aí a gente, na hora, né, que complementou o Rafael, o pastor Rafael, a gente conectou muito rápido, muito rápido. Foi aí, muito de Deus, né? foi muito de Deus, mas muito mesmo. Aí a gente começou a marcar, eu lembro que eu convidei ele para conhecer minha igreja lá em Cartagena, né, que é a minha cidade. E ele veio, e enfim, aí começou uma caminhada com ele, eu comecei a ajudar ele na igreja. E nesse tempo, a igreja dele, do pai dele aqui em Goiânia, que é aonde hoje a Thaís e eu somos membros, estavam fazendo um congresso de missões. Aí o Rafael me convidou para ouvir pregar. Só que para vocês entenderem, nesse tempo, fazia uns 3, 4 anos que eu estava orando para eu sair da Espanha e ir para um país. E eu achava que era o México. Então, só para vocês saberem, nesse contexto que eu vim para o Brasil, eu estava orando já por um país, para eu sair da Espanha. Quando eu pisei no Brasil, eu senti que era o lugar onde Deus queria que eu ficasse por um tempo, alguns anos, né? Aí, nessa viagem, Deus confirmou para mim que era para eu vir para o Brasil. Então, eu vim para a Espanha, voltei para a Espanha já com o pensamento de eu me planejar, é assim que fala? Planejar para eu vir para o Brasil para morar. Aí, enfim, eu vi a segunda vez para o Brasil. Depois de quanto tempo você veio? Depois de menos de um ano, era um ano. É, mais ou menos no mesmo ano, né? Não foi não? Não, foi no verão seguinte. Aí eu vim, de novo aconteceu a mesma conferência, a conferência de missões daqui da igreja. Você veio para participar de novo. Só que o que acontece? Nessa viagem aconteceu um negócio. Da nada, o Rafael marca com um amigo dele, aqui em Goiânia. E esse cara tem um projeto de missão muito grande. Ele movimenta milhares de jovens. Ele me convidou para ir para o Sertão, né? Que é o Sergipe, Santa Luzia. E nessa viagem eu conheci vários amigos. Conectei com várias pessoas. E nesse ano, não sei através de quem, eu terminei em um churrasco aonde estava a Thaís, né? Isso.
Porque, gente, aqui em Goiânia, onde a gente mora, é muito engraçado. Todo mundo conhece todo mundo. É muito fácil ter amigos em comum. Então, na primeira... no ambiente da igreja, né? nesse ambiente, assim, de igreja e tal. Então, mas foi, assim, muita coincidência que o Rubem fez amizade com pessoas que tinham uma conexão comigo de alguma forma. E não foi diretamente, né? Assim, foi através de... A casualidade. Foi muito por acaso. Eu não assim. sabia quem... Não, eu mento. Na verdade, olha que interessante. O que acontece? A primeira vez que eu vim para o Brasil, eu fiz Instagram. Eu não tinha Instagram. Ele não tinha Instagram, gente. Aí me forçaram a fazer Instagram. Aí eu fiz Instagram. E meu Instagram, não sei por que, voltou brasileiro. Só aparecia, sabe como que fala? No explorar. Que antigamente era diferente, né? Mas enfim, no explorar, todo era do Brasil. Aparecia, sei lá, missionários do Brasil, pregadores, aquelas coisas. Aí apareceu uma menina em cima de um camelo. Como que fala? Camelo. Camelo. Que era a Thaís. E eu cliquei porque ela é linda. Eu em cima do camelo lá em Dubai. Aí eu lembro que eu cliquei, eu entrei e falei, nossa, menina linda. E eu vi que ele era do Brasil, que ele era de Goiânia. Amigos em comum, né? No Instagram. Tínhamos amigos em comum no Instagram. Só que, enfim, eu saí e pronto. Só falando porque quando a gente se encontrou, eu indiretamente sabia quem era você. Só que na hora eu nem lembrava, eu lembrei depois. Foi. Só que antes disso, gente, já tava escutando falar do Rubem, que eu escutava falar, tem um missionário espanhol aqui em Goiânia, um menino lá da Espanha. E aí, várias pessoas estavam comentando a respeito dele. E aí, quando eu conheci ele, eu falei assim, nossa, você que é, né, um missionário espanhol. Só que assim, eu nunca tinha visto foto dele. Nada, nunca tinha nem imaginado nada. Inclusive, quando eu conheci ele, foi algo tipo assim, oi, tudo bom? E tal. E simples assim, apesar de que ele já tinha visto minha foto. Sim, mas não lembrei, na hora eu não lembrei. A gente não associou a nada, enfim. E aí, nesse churrasco, eu lembro que a gente conversou rapidão, assim, porque eu tinha uma marca de camisetas. E o Rubem gosta muito desse universo de moda. Por incrível que pareça, assim, ele é apaixonado e ele entende muita coisa. E a gente começou a conversar sobre o Kanye West. Ele tava falando sobre o Kanye West, que tinha lançado, sei lá o que, a marca dele. Não, que eu tava atrás de uns tênis dele. Enfim, a gente começou falando de camiseta e terminou falando de tênis, que é a outra paixão do Rubem. Mas foi só isso. Fui embora. A gente se encontrou outro dia depois. É verdade. A gente se encontrou, mas também foi bem... A gente se encontrou depois também numa célula, mas foi algo, tipo assim, muito também distante, Tranquilo. Aí quando eu entrei no carro e você tava lá atrás... mesmo. Eu lembrei da foto e eu acho que eu curti. E eu pensei na hora quando eu entrei no carro, será que essa menina vai lembrar que eu curti uma foto dela faz tempo? Só que você nem... Mas eu lembro que no carro eu lembrei de você. Eu lembrei lá. Aí você lembrou, né? Lembrei da foto. Foi. Aí a gente foi nessa célula também. Não teve nada demais, assim. Mas a gente acabou se seguindo no Instagram, né? Na época, assim, gente, eu não tava pretendendo me interessar por ninguém. Tava querendo viver um momento, assim, de liberdade, sabe? De viajar, né? Viajar, aproveitar, assim, a minha solteirice, porque eu vinha de um processo de muitas coisas que estavam acontecendo e eu queria aproveitar, me descobrir mais, enfim. Então, meu coração tava muito livre nessa época, assim, de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de relacionamento. Então, eu não tava realmente com interesse. Talvez seja por isso que tenha acontecido, porque meu coração tava tão livre que aí ele se apaixonou. Aí, gente, eu tava nessa fase. E eu voltei pra Espanha. E aí o Rubem foi embora pra Espanha e a gente nunca mais se falou. Nunca. Nem por Instagram, nada. Até porque você nem postava muita coisa. Enfim, a gente não manteve contato. E aí eu viajei pra Londres. E, gente, eu quero contar pra vocês. Essa viagem pra Londres foi muito louca. Tipo assim, eu fechei essa viagem uns 2 meses antes de ir. Foi meio que em cima da hora, assim, não foi uma viagem planejada há muito tempo. Antes de eu ir, eu orei muito. Falei, Deus, se realmente essa viagem for do Senhor, o Senhor vai abrir as portas, tudo vai dar certo. Vai ser uma viagem incrível. E tudo vai dar certo, não vai ter impedimento de nada. E foi o que aconteceu. Tudo deu muito certo pra eu ir, tipo assim, surpreendentemente. Eu sentia que Deus ia fazer alguma coisa muito diferente comigo nessa viagem. E eu não sabia que era relacionado à minha área sentimental.
Mas eu sabia que Deus queria falar muitas coisas comigo. Era uma viagem que eu tava indo fazer sozinha. E lá eu fui pra casa de uma amiga, mas eu também passei muito tempo sozinha, assim, pensando e tudo mais. Até porque ela trabalhava e quando ela tava trabalhando eu ficava muito sozinha. Eu falei, Espírito Santo, você vai ser a minha melhor companhia aqui nessa viagem. E a gente vai, como melhores amigos, fazer tudo aqui. Vai ser eu e você. Foi um momento muito, muito, muito especial. Eu fiquei lá um mês. E aí, gente, praticamente na última semana foi quando essa pessoinha aqui chegou lá em Londres. E, gente, eu vou deixar aqui o print da conversa quando ele me mandou mensagem. Eu tenho até hoje o print. Porque ele viu no Instagram, né? Você viu no Instagram. Sim, mas foi porque um amigo do Brasil veio para Cartagena. Eu recebi um cara do Brasil. Aí esse cara me convidou para eu ir numa conferência em Londres. Aí eu animei. E a casualidade que eu vi que a Thaís estava em Londres e depois a gente ficou sabendo que você ia para a mesma conferência que eu. Isso. Olha aí o print, o que ele falou. E aí quando ele me falou que tava vindo pra ir na mesma conferência que eu também ia, eu fiquei de cara, né? Eu falei assim, gente, que coisa mais engraçada. Mas aí falei, tá bom, né? E nisso, antes dele ir, a gente ficou mantendo contato. Porque aí vocês perderam o voo. Enfim, Não tinha um hotel. não tinha um hotel. A gente ficou mantendo contato pelo WhatsApp. E aí eu vou falar, todos os dias que o Rubem me mandava uma mensagem falando alguma coisa a respeito da viagem, eu falava pra minha amiga assim, meu Deus, ele é muito fofo. Meu Deus, que menino fofo. Eu achava o Rubem a coisa mais fofa do mundo. Até hoje eu acho. Eu falei, Deus amado, guarda o meu coração. Porque eu já tava achando esse menino muito fofo por mensagem. Imagina, né? Mas, assim, eu falei, não, mas nada a ver, gente. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esquece. Eis que ele chega em Londres. Chegou em Londres e a gente não conseguiu achar um lugar para dormir. Na primeira noite, a primeira né? noite. E de manhã, no dia seguinte, já começava a conferência. Daí eu mandei mensagem pra você, falei... Mandei mensagem à noite, só que você já tava dormindo. De madrugada. É, de madrugada. Enfim, a gente dormiu na rua essa noite. Na verdade, nem dormimos, né? Porque tipo, eles passaram a noite caminhando pelas Londres. ruas de Londres. E indo nos hotéis, não sei o que aconteceu essa noite, é muito estranho. Nenhum hotel tinha quarto, não sei porquê. Nenhum hotel, a gente foi pelo menos em 5 hotéis, não tinha quarto, enfim. Aí de manhã a gente foi pra lá e eu mandei mensagem pra você, você vai? Você não conseguiu ir de manhã e a gente marcou no Five Guys, né? Eu não sei se você lembra, mas eu lembro que a gente foi caminhando pra arrumar um chip pro nosso amigo. E eu lembro que foi muito rápida a nossa conexão. Sim. Tipo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e já tinha uma certa intimidade, assim, de amigos, entendeu? A gente chegando muito rápido, todo mundo E aí, muito. tipo, a gente ria, a gente comentava e o Rubem falava, eu vou pro Brasil, vou morar no Brasil em dezembro. E ele só me chamava de amiga. Eu lembro que a gente tava com as malas e a gente não tinha onde dormir. A Júlia falou assim, lá em casa tem um quarto, né? Se vocês quiserem dormir lá. Aí eu falei, moço, vamos dormir lá, porque a gente não tinha lugar pra dormir. E aí eles foram, gente, pra lá. E eu lembro que também nessa primeira noite a gente ficou até tarde rindo lá na sala. Foi muito legal, muito legal. E aí, gente, nesse dia a gente sentou no sofá, lembra? Lembro. E aí a gente começou a conversar a respeito de o que a gente pensava pro futuro, sabe? Porque na época eu tava organizando uma viagem pra África no final do ano, escola de missões. E aí eu contei pra ele, eu falei, eu tô indo pra África no final do ano, pra fazer essa escola de missões, e eu quero viver a minha vida assim, entregue a Jesus e tal. E você me mostrou uma música do Hillsong. É verdade, lembro. Qual que era mesmo? All I need is you, all I need is you. Eu sei começar a chorar. All I need is you, Lord. Nesse momento que a gente tava no sofá, algo diferente tava acontecendo dentro de mim. Eu não sabia discernir o que era. E aí eu tava com muito medo de ser algum sentimento por ele, precipitado. A Thaís, ela estava tendo algumas atitudes que me chamavam muito a atenção. Por exemplo, minha amiga às vezes fazia brincadeiras. E eu via que a Thaís, ela colocava muitos limites. E eu só gostei. Porque eu via que a Thaís não era uma menina que... Sabe aquela menina que o tempo todo queria brincar com alguém, com um homem? Então essas coisas começaram a chamar a minha atenção.
E aí eu via que a Thaís se posicionava, ela falava não. Eu falei, cara, ela não é uma menina que faz qualquer coisa, né, ou permite qualquer coisa. Aí eu gostei dessas atitudes. Eu gostei também que às vezes quando, né, que vocês sabem como são os brasileiros, aí começava alguma conversa sobre uma pessoa que não estava no lugar. E isso é uma coisa que eu não gosto muito de crítica, né? Eu falo de crítica ruim. Existe a crítica construtiva, eu falo de criticar alguém e tudo mais. Aí a Thaís não gostava. Da pessoa, Aí a Thaís nunca falava. Ou ela cortava o assunto. E essas coisas começaram a me chamar a atenção para o quê? Para abrir os olhos para olhar para ela. E nesse momento eu comecei também, já começava a olhar ela diferente, falava, cara, é uma menina legal, ela é linda, ama Jesus e tem algumas características que eu gostaria que a minha esposa tivesse. Aí no último dia era o dia dele ir embora. Aí eu lembro que a gente ia almoçar num local. E aí eu falei, cara... Italiano. Era um restaurante italiano, acho que era Vapiano, não lembro. Tinha várias massas, várias... E aí eu comecei... Você não comeu? Não, e aí eu comecei a ficar estranha, tipo assim... Sem conversar muito. Sem conversar muito, não sem queria fazer... almoçar, eu falava, moça, eu pago pra você. Ela, não, tô sem fome e tal. E eu sabia que ela queria comer. Aí, não, come, ela, não. Aí eu via que ela tava estranha. E eu pensava, será que é por mim? Eu pensava, né, tipo... Você tava achando? Mas não porque você gostava. Eu falei, cara, será que... não sei. Eu tava estranha, e aí eu falei, melhor eu ficar resguardada. Detalhe, você mandou mensagem pra sua família falando, vou casar com esse menino, né? Não é? Eu ficava contando tudo pra minha mãe o que tava acontecendo lá em Londres, o que a gente tava fazendo. Aí eu contei, chegou um menino aqui da Espanha. E olha só, aí eu mandei uns vídeos que você tinha me mandado lá de umas crianças na sua igreja recebendo do Espírito Santo. E aí eu mandei pra minha mãe, eu falei assim, olha só que incrível o que aconteceu na igreja dele esses dias, ele é um homem de Deus, eu vou casar com ele. Falei desse jeito. Gente, eu mandei isso tipo de zoeira, eu não falei porque eu achava, eu tinha convicção que eu ia casar com ele. Eu já sabia que ele era um homem de Deus, eu já sabia que ele tinha um coração pro Senhor, isso já dava pra perceber. Mas uma das coisas que eu observei muito nele foi como ele tratava as pessoas, como eram as atitudes dele, porque isso contava muito pra mim. Não adianta só o cara ser de Deus e ter atitudes ruins. E uma das coisas que, tipo assim, sempre observei muito em homem e pedi muito pra Deus, era que o cara que eu fosse me relacionar, ele não tivesse medo de demonstrar os sentimentos dele por mim, que ele fosse um homem carinhoso, sem reservas. Porque eu já sofri muito nesse sentido. Então, pra mim, não adiantava só ser um homem de Deus. Tinha que ter algumas características que pra mim era importante, que eu iria me sentir amada, sabe? Porque cada pessoa tem a sua linguagem de amor. E eu precisava disso. Eu preciso do toque, das palavras de afirmação, do jeito carinhoso. Eu gostava também que era um cara que sabia o que eu queria. Exato. Então, eu percebi nele que ele tinha essas atitudes. E aí, ele foi embora. E aí eu falei assim, não, tá, quando eu chegar lá no Brasil a gente conversa. A gente nem conversou enquanto eu fiquei lá em Londres, porque eu fiquei lá em Londres só também mais uns 2, 3 dias depois que ele foi embora. Aí a gente começou a conversar por WhatsApp e quase todo dia estávamos falando. E o Rubem, o português dele era bem fraco na época. E eu não sei nem como que eu entendia ele, porque assim... E a gente ligava, não era só mensagem, a gente ligava. A gente começou a ligar. Todo dia. A gente começou a ler a Bíblia junto. A gente começou a passar horas conversando. Horas. Todos os dias. Todos os quase, dias. Quase todos. Né? E aí eu já tava, tipo assim, meio caidinha por ele. Porém, eu achava que ele não estava. Porque ele continuava me chamando de amiga. Eu sabia que ele era carinhoso. Então, eu tava, tipo assim, desconfiada, mas eu não tinha certeza. Eu a mesma coisa. Eu comecei a pensar, cara, isso aqui não é normal. Todo dia ligando com uma menina. Inclusive eu te falei, né? Ou eu não sei pra você, mas pra mim tá ligando todo dia com uma menina não é normal, não. Né? Eu só falei pra falar assim, gente, vamos continuar falando todos os dias, que é isso? Mas pra mim era a mesma coisa, eu tava desconfiando se ela realmente gostava de mim. Aí ficou naquela por um mês, 2, né? Você foi pra um acampamento da sua igreja, aí ele me deu a justificativa de que ele ia pra esse acampamento e não ia conseguir me ligar lá, porque não tinha muito sinal. Aí ele pegou e falou assim, não vou poder te ligar e tal. Aí eu já fiquei tipo assim, né? Nossa, ele tá me justificando que não vai poder me ligar, então é porque ele tá, tipo assim, achando que realmente é um compromisso de me ligar.
Aí você falou alguma coisa que ia sentir falta, de que não ia falar comigo um dia. E aí eu fiquei tipo, gente, não, ele tá dando muitas deixas assim diferentes aqui, né? Nesse dia, gente, ele começou a falar assim, então, Thaís, eu queria te falar algumas coisas. Gente do céu, esse dia, acho que foi Deus me deu assim o dom de interpretação. Porque assim, o jeito que ele tava falando, não dava pra entender. Ele tava falando nada com nada. Nada com nada, literalmente, mas eu sabia que ele queria falar alguma coisa. Aí mais tarde ele me mandou 3 áudios de vários minutos. Esse dia eu não dormi, tipo assim, eu fiquei tão ansiosa com esse áudio que ele me mandou, que eu fiquei à noite, tipo assim, acordada, repetindo o áudio várias vezes, ouvindo o áudio várias vezes. Primeiro, que eu achei muito fofo, achei a coisa mais fofinha do mundo ele falando. E aí eu fiquei, meu Deus, o menino tá praticamente se declarando pra mim, Senhor amado. Tipo, me deu um medo misturado com uma alegria, com emoção por dentro. Gente, eu nunca tinha vivido isso. Nunca tinha vivido um cara, de verdade, falando pra mim abertamente, tipo assim, daquela forma. Ele falou um monte de coisa pra mim. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Ao mesmo tempo que eu tava feliz, eu fiquei com medo. Mas ao mesmo tempo era tudo que eu queria, que eu esperava de uma pessoa, de um homem que eu fosse me relacionar. Então, esse dia eu nem dormi, literalmente, nem dormi. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu me abrir, eu me fechei. Fechou. Ela não queria conversar, ela ficava aqui no celular e falava, Thaís? Aí ela ficava tipo assim, calada, ela não queria conversar. Eu falei, uai, você tá pior agora que eu falei pra você que antes. Antes eu tava tipo assim, na Ela amizade. tava muito... Não, você conversava mais que eu. Antes eu conversava até. Menina, depois que ele falou que tava Ficou interessado super... em mim, eu gelei. Eu tipo assim, transformei. Aí a gente tava pensando em como faríamos, se ela viria pra Espanha ou iria pra Brasil. O problema é que eu acabava de voltar do Brasil praticamente. Tinha ido para Londres também tinha gastado muita grana e eu trabalhava, então também não podia voltar rápido. Tinha vários fatores, que impediam a gente de se encontrar aquele ano. Quando eu me abri, foi algo muito lindo, porque eu me permiti viver aquilo e... pouco a pouco você foi... Eu fui me abrindo, gente, eu me permiti ser, tipo, amada. O Rubem, ele era muito carinhoso, ele é ainda, mas assim... Era realmente, tipo, o que eu sempre tinha pedido pra Deus em relação a um homem, que ele me trouxesse essa segurança de que ele queria ter algo sério comigo, de que ele não ia ter restrições em me amar, em ter certeza, sabe? Eu acho que a mulher precisa dessa segurança da parte do homem. Sim. E o Rubem, ele me trouxe isso. Comecei a orar muito para que Deus abrisse as portas para a gente poder se ver, porque o difícil era se a gente poderia se encontrar esse ano ou não. Aí eu lembro que eu falava para Deus, Deus, se é ela, abre as portas para a gente se ver. Olha o testemunho, gente. Eis que a minha mãe trabalha com uma aviação e surgiu uma situação lá onde a minha mãe teria que ir do Brasil para Espanha para resolver uma situação lá de uma passageira para voltar com essa passageira pro Brasil. A pessoa era menor de idade. Menor de idade. Só que aí um dia minha mãe chegou e falou assim, Thaís, o Rubem tá lá na Espanha, já é muito mais fácil ele vir e ser essa pessoa que vai fazer esse trâmite aí que tá precisando, do que eu ter que sair do Brasil pra ir pra lá. Aí minha mãe falou assim, você acha que ele toparia? Aí eu falei assim, como que eu vou explicar isso pro Rubem? Era tipo assim, um rolê. Era um rolê que tipo, contando, ninguém acredita. E a passagem sairia gratuita pra ele. Eu tinha que ir de Cartagena a Barcelona. De Barcelona eu iria para o Brasil. Isso. E aí era o que a gente estava precisando para a gente se conhecer melhor, para a gente conversar também pessoalmente sobre os nossos sentimentos. Isso tudo aconteceu em uma semana. Tipo, uma semana antes dele chegar, a gente não sabia quando a gente ia se ver. Na outra semana, muito louco. Ele já estava aqui no Brasil. Foi literalmente dessa forma. E aí tá, Rubem chegou, foi assim, amor à primeira vista, né, de novo, tipo, foi aquela coisa. Eu beijei ela depois de 10 anos sem beijar ninguém. Fiquei 10 anos sem beijar uma menina, até que eu beijei a Thaís. Ai, que lindo, gente. É possível. É possível. Foi isso, né, aí a gente ficou aqui um mês e eu voltei pra Espanha de novo. Voltou pra Espanha.
Aí ficamos à distância alguns meses. Uns 2 meses. Você voltou em agosto e eu fui pra lá em outubro. A gente começou a relacionar, namorar, a gente já, tipo assim, falou, cara, a gente quer casar. Foi muito rápido. A gente tinha muita convicção de que a gente tinha um propósito alinhado, que a gente queria viver as mesmas coisas. E que ia ser também um processo difícil à distância. Então a gente não poderia ficar, a gente não queria ficar muito tempo à distância. Sim. Então a gente pensou em você ir pra Espanha pra a gente casar lá. Isso. Foi isso. Você foi pra lá só pra passar as férias. Foi pra passar um mês Um lá. mês. Aí quando você estava lá, a gente pensou juntos, né? Foi quando ela também conheceu a minha família. Ela não conhecia a minha família. Aí ela conheceu a minha família, meus pais, meus avós, meus tios, enfim, a igreja. Aí a gente pensou, cara, a gente quer casar o próximo ano, porque você não fica você já fica aqui, né? Gente, a família dele tava super acelerada, tipo assim, querendo olhar tudo de Um casamento. lugar pra casamento. E minha mãe tava aqui, tipo assim, ainda processando como que a filha dela iria sair do Brasil e ir embora e deixar tudo. Ela decidiu ficar 3 meses. Aí eu fiquei os 3 meses que eram permitidos. E aí eu achei que eu ia conseguir ficar mais tempo Detalhe, isso foi justamente antes da pandemia. de estourar a pandemia. Ela foi em janeiro e aconteceu em fevereiro a pandemia. Só pra você ter uma noção. Foi muito de Deus, porque se ela tivesse ficado, teria sido muito problema. Eu queria ter ficado lá na Espanha além dos 3 meses. A gente tentou de tudo estender a minha estadia lá Fomos na polícia pra brasileira. ficar de forma legal. Mas aí não deu certo e aí eu tive que vir porque senão ia ficar ilegal lá e eu não queria, ia atrapalhar tudo. Eu falei, não, vou organizar a documentação lá no Brasil, tudo certinho. Só que, gente, assim que eu cheguei, eu vim no final de janeiro, assim que eu cheguei, a pandemia foi se aproximando no Brasil e aí Estourou. eu achei que, tipo, não ia ser em nada, ia ser tipo uns 2, 3 meses que ia dar tempo de eu voltar, mas não. Foram passando os meses. Ficamos quase 8 meses. Quase 8 meses a gente Separados. ficou à distância. Foi muito difícil, eu não sei como a gente conseguiu. Olhando assim, eu acho que foi Deus mesmo que nos Nesse sustentou. tempo que a gente fez o vídeo. Foi, aí a gente fez esse vídeo à distância. Assim, foi um tempo precioso no nosso relacionamento, porque a gente se conheceu muito. Sim. Mesmo à distância, a gente foi intencional, porque a gente sabia o que a gente queria. E algumas pessoas, eu ouvi comentários do tipo, Nossa, Thaís, você tá perdendo seu tempo esperando esse tanto de meses. Você não sabe se lá ele vai te esperar. coisas do tipo, sabe? Mas eu nunca duvidei. Gente, tipo assim, Mas eu sou crente. Cristão, na verdade. Aí nisso, eu pensei, tá muito difícil a Thaís vir pra casar. Por conta também dela ser brasileira. a fronteira tava Tinha fechada. muita burocracia, né? Aí o que acontece? Eu planejei eu ir pra lá, para o Brasil, eu vir aqui no Brasil e casar aqui no Brasil. E eu não falei nada com ela, né? Eu falei com meus avós, falei com meus pais, pra ver o que eles achavam, porque eu já tinha uma palavra da parte de Deus, da parte dos céus, de eu vir morar no Brasil. Então eu tava pensando, cara, eu acho que tá dando tudo certo pra eu vir para o Brasil. Eu venho aqui, caso com a minha noiva e já fico aqui. Quando ele tomou essa decisão, foi assim que a fronteira abriu do Brasil. Eu ficava todos os dias olhando, pesquisando a respeito, informações das fronteiras da Europa, quando que ia abrir. Aí começou a abrir, abriu da Suíça, abriu de outros países, abriu a França. É porque na Espanha tava muito difícil. E a Espanha não abria. Gente, eu lembro como se fosse hoje, o dia que a fronteira do Brasil abriu. Gente, eu dei um grito, eu gritei, eu liguei pro Ruben gritando, a fronteira abriu, vem. E não teria como o Ruben vir pro Brasil, depois ele voltar pra Espanha e a gente ficar à distância de novo, porque a fronteira não teria aberto, só ele poderia vir. Era vir pra casar. Era vir pra casar, morar, tipo, era isso. E vocês Foi a pensam a burocracia que oportunidade. foi. Quando eu cheguei aqui, a gente teve que ir atrás porque a gente ia casar num mês. E detalhe, íamos casar só no... Como que fala? No civil, a gente não podia fazer nada de casamento também por conta da pandemia. Então tava completamente proibido eventos, festas. Só que, gente, acabou que Deus abençoou. E aí a gente decidiu fazer a cerimônia mais intimista, só com as Fazer o casamento. fazer o casamento. E tudo organizado num mês. Isso, e tudo tinha que ser dentro de um mês. Rápido. Rápido. E assim, os pais do Ruben não iriam vir, né? Meus avós. Não ia vir ninguém. Porque meus avós são muito
muito cercanos, são como meus pais, meus tios, são como meus irmãos para vocês aqui. Então, era muito triste para mim eles não estarem, né? Isso. E aí eles não iriam vir porque a gente tinha decidido que ia ser só no civil, mas aí quando a gente decidiu e começou a organizar pra fazer a cerimônia, pra fazer o casamento intimista mesmo, eles falaram, a gente precisa ir. E aí eles estavam com muito medo de vir, eu lembro, seus pais estavam com muito medo de vir e fechar tudo e eles ficarem presos no Brasil. Porque tudo tava muito, Tava né? muito complicado. É. Mas aí deu certo e eles vieram. Nossa, Meus pais, meu irmão e o Pedro. foi uma alegria pra nós quando eles chegaram. Ter eles não teria sido o mesmo sem eles. Então foi mais uma confirmação de Deus, assim, de que tudo tava encaminhando pra dar certo pra gente casar. O Rubens chegou em agosto, final de agosto, certo? E a gente casou em outubro. E a gente casou em outubro, ou seja, foi praticamente setembro pra gente organizar casamento, casa. A gente casou 16 de Tudo, outubro. 16 de outubro. Ficou longo esse vídeo pra vocês entenderem como foi esse processo. A gente pode fazer outro vídeo falando mais detalhes a respeito dessa questão da distância, da questão de duas culturas diferentes, idiomas, dificuldades. Tudo isso, a gente tem só 2 anos de casamento pra nós, é como se tivesse pelo menos uns 5, né? Sim, parece que passou muito rápido. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aí, pede pra se inscreverem no canal, amor. Se inscreve no canal da Thaís Gimeno, você vai receber conteúdo top. Comentem aqui sugestões de vídeos também, se vocês querem que o Rubem venha mais vezes. Que aí vocês comentam as ideias de vídeos pra ele vir mais vezes, e aí eu fico pedindo, tipo assim, uns meses antes. Tem que ser uns meses antes, a gente tem que ir trabalhando na mente dele, não é tão fácil assim trazer ele aqui. Mas é isso. Fofo. É isso, gente. Um Tchau. beijo e até o próximo vídeo.